Salve, gente. Pessoal, então, recado rapidinho aqui antes de começar o vídeo pra vocês. Gente, eu peço desculpa primeiramente pela demora de postar esse vídeo, tá? Eu jurei pra vocês que eu ia colocar vídeo todo santo dia, ou um dia sim, um dia não. Mas, cara, eu peguei uma gripe misturada com sinusite e tudo de it que tem mais. E fiquei extremamente debilitado. Ruim, ruim mesmo. Para vocês terem noção, esse relato eu gravei pra vocês aí com febre. Tava meio que quase delirando, tá bom? Mas eu peço desculpa, tá? Se minha voz estiver mais fanha que o normal durante o relato. E além disso, houver algumas paradas, algumas coisas. Espero que mesmo assim vocês consigam entender o relato, tá? Isso aqui não é a introdução do vídeo, tá, gente? Eu tô falando isso aqui só pra vocês saberem, porque eu sumi do canal. E fora isso, meu notebook quebrou e tudo mais, mas me perdoem, tá bom? E quem gosta de pular direto pro relato, gente, a minutagem já fica aqui embaixo. Eu vou falar isso depois, mas já fica aqui embaixo, tá? Agora chega de enrolação e bora pra introdução e depois pro relato. Falou! Salve, salve e um salve! Meu nome é Rômulo e você está no canal Memórias e Mistérios. E, gente, antes de qualquer coisa, antes de eu te dar bom dia, boa tarde, boa noite, você que está me ouvindo nesse exato momento e não gosta de introdução, você acha, o Rômulo fala demais, eu quero ir direto pro relato. Gente, todos os vídeos do canal, todos, sem exceção, tem a minutagem. É só clicar aí na descrição que você vai achar três coisas: a playlist do quadro ao qual você está ouvindo, você vai achar o e-mail para você enviar o relato e você vai achar a minutagem. Então, se você não gosta, cara, Romulo, eu odeio ouvir você ficar falando blá 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 lá por 3, 4 minutos. Abriu a minutagem, gente, você já vai direto pro relato, tá bom? Abriu lá, já vai direto pro relato, já escuta seu relato, já anima seu dia ou deixa seu dia mais triste e vai-se embora, tá bom, gente? Dito isto, para quem ficou até aqui, eu queria te desejar um bom dia para você que está me ouvindo de dia, uma boa tarde para você que está me escutando à tarde e uma boa noite para você que está me escutando à noite. E, gente, não sei se vocês sabem, não sei se alguém contou para vocês, mas a gente agora é 200, tá? 200 inscritos. Pra manter um pouco a humildade, 200 e alguma coisa. Mas, gente, tirando a brincadeira, muito obrigado, cara. Muito obrigado a cada um de vocês. Para as pessoas podem parecer nada, mas 200 pessoas confiaram no meu trabalho, sabe? Cara, você é louco, não tenho nem o que falar, vocês é foda, tá ligado? Vocês é foda demais. Muito obrigado por sempre estar aqui comigo, muito obrigado. Tá bom? Pessoal que comenta aí, muito obrigado. E opa, lembrei de uma coisa aqui. Quem comenta já sabe, né? Quem comentou no vídeo anterior já sabe. No final desse vídeo aqui, eu vou mandar beijo pra vocês, tá? No vídeo de hoje, que é o quadro Penumbras, o episódio 2, o vídeo anterior foi o quadro Vivências, né? Que foi o relato do episódio 2 também do Vivências, que se chama Meu Amado Gustavo. E, gente, quem não viu esse relato, vai lá ver. Porque, cara, ele é extremamente louco e pesado. Cara, dá vontade de... Meu Deus, não vou nem falar, mas pra mim aquilo lá é mandinga. Pra mim é mandinga, então você corre lá pra ver o que você acha. Tira suas próprias conclusões, tá bom? Mas enfim, gente, mais alguns recadinhos aqui antes do vídeo, tá bom? Gente, agora a gente tem TikTok, tá bom? E a gente também tem o YouTube Shorts. TikTok, o link tá aqui embaixo pra vocês. E o YouTube Shorts todo mundo já sabe achar, né, gente? O TikTok eu tenho um personagem lá, não vai ficar com medo de mim não, viu, gente? É só um personagem, fique em paz. E, gente, muito obrigado de verdade, tá? E outra coisa que eu falei no início, mas eu vou deixar bem ressaltado. Pra você que gosta, cara, eu adoro sobrenatural. Então, sobrenatural aqui, como todos sabem, é no quadro Penumbra. Ah, todos não, talvez você tá vendo esse vídeo agora, né? Mas enfim. Poxa, mano, eu gosto só de histórias sobrenaturais. Cara, no primeiro link da descrição. É só olhar o primeiro link da descrição e clicar e ser feliz. No primeiro link da descrição já tá lá a playlist completa com todos os episódios 100% atualizado do quadro Penumbras. E assim vai ser com Vivências Light e assim. Eu fiz isso pra facilitar, porque tem gente que gosta de maratonar só aquilo. Ah, eu gosto só de histórias engraçadas, inacreditáveis, Vivências Light. Ah, eu gosto só de escutar as histórias do povo surreal, Vivências. Ah, eu gosto de coisa sobrenatural, Penumbra. Aí é só clicar lá que você vai ver a playlist completa. E caso, mesmo assim, você fala, Rômulo, eu tô cansado, exausto, cheguei do trampo agora, não quero clicar em porra nenhuma. É só você esperar o vídeo acabar por completo, que no final vai ter o cardzinho lá da playlist a qual você estiver assistindo, do quadro que você estiver assistindo, e clicar e ser feliz também.
Gente, agora chega de enrolação, tá? Só mais uma coisa, como esse vídeo é especial de 200 inscritos, eu pedi pra minha esposa ela separar pra mim esse relato e, gente, eu vou descobrir tudo junto com vocês. Eu não vi nada. Eu falei, amor, separa esse relato pra mim, porque, tipo, eu quero fazer uma coisa diferente com o pessoal. Aí ela separou esse relato e todas as minhas reações vão ser genuínas junto com a de vocês, porque normalmente eu pego o relato, leio, releio, para ter a melhor dicção possível para falar com vocês aqui, né? Para vocês terem a melhor imersão, imaginar cada cena da história na cabeça de vocês e tudo mais. Porém, dessa vez eu falei, não, hoje eu quero descobrir o que aconteceu nessa história, porque lá no fórum é 5 anos de fórum, né, gente? Então são diversos relatos. Até hoje eu não vi todos, e eu que criei o fórum. Então, gente, ela separou um lá, falou que é extremamente perturbador e pesado, então eu vou ler ele aqui pra vocês, tá? E outra coisa, você tem um relato perturbador, pesado, engraçado, tudo ao extremo? Manda pra gente que a gente vai ler. O e-mail tá aí aqui na descrição. Inclusive, a mocinha aqui mandou aquele relato dela e da avó pro Vivências Light, eu vou contar, tá bom? Fica despreocupado, eu achei muito engraçado. Mas enfim, galera, dado esses recados, bora pro nosso vídeo e muito obrigado novamente. Somos 200, hashtag somos 200. Falou! Bom, gente, agora chega de enrolação e bora pro nosso relato, que se chama Troca de Cabeça. Bora lá. Boa tarde, amigos do fórum. Não gostaria de me identificar. Não vou falar o ano, nem nada aqui, pois como eu disse, não quero me identificar. Eu tenho um filho, Rafael, que nasceu bem, uma criança forte, amada e muito desejada por mim e pelo meu marido. Este, que por sinal, nunca soube do que eu fiz. Rafael teve um início de infância comum, como de qualquer outra criança. Mamou, se desenvolveu, enfim, uma criança normal. Até que aos 5 anos de idade, comecei a perceber um tipo de atraso na evolução do meu filho. E não era só eu que percebia esse atraso, a professora de Rafael também. Através do caderno de anotações, ela sempre me informava perceber um pouco de falta de desenvolvimento por parte de Rafael, comparado às outras crianças de mesma idade. Além desse atraso, Rafael também começou a se tornar uma criança instável. Uma hora estava feliz, outra hora estava triste, uma hora me amava e no outro odiava a própria mãe. Neste momento, comecei a achar estranho, pois meu filho nunca foi assim. Rafael sempre foi uma criança de expressão e personalidade. Se estivesse em seu dia ruim, ele não mudava a postura até o final, e vice-versa. Vocês devem entender o que eu estou falando, porque afinal, uma mãe conhece muito bem o seu filho. Porém, gente, a gota d'água para que eu pudesse procurar saber o que estava acontecendo com Rafael foi em um dia que eu estava lhe ajudando a fazer o dever de casa, e meu filho nem conseguia segurar um lápis direito, e não era por má vontade. Ele realmente não conseguia ter coordenação motora o suficiente para segurar um simples lápis de madeira. Ao ver aquilo, fiquei desesperada. Conversei com meu marido e marcamos uma consulta para ele. No dia de sua consulta, levamos Rafael à pediatra, que após analisar o caso, disse que ele possuía um caso severo de TDAH. E nós, ao sabermos disso, prontamente iniciamos o tratamento do meu filho, com psicólogos, medicamentos e tudo mais. Porém, nada surtia efeito, nada surtia resultado, até que em dado momento do tratamento, a própria psicóloga de Rafael me disse que para ela aquilo não era TDAH,
poderia ser outra coisa e que, inclusive, estava se espalhando muito rápido pelo organismo do meu filho. Rafael, que tinha uma visão de águia para achar todos os seus brinquedos, não enxergava mais nem um palmo à sua frente. Além da psicóloga, eu também percebia que a situação estava cada vez mais se agravando. Decidimos então procurar uma segunda opinião médica e levamos ele a uma outra pediatra. Após ouvir todos os nossos relatos, ela pediu alguns exames mais aprofundados para Rafael, entre eles a ressonância magnética do cérebro. E foi nesse exato exame a qual foi constatado o problema do meu filho. Rafael possuía adrenoleucodistrofia, entre parênteses ALD. A ALD é uma doença genética rara, ligada ao cromossomo X, que atinge quase somente meninos. Surge por um defeito no gene ABCD1, causando acúmulo de ácidos graxos muito longos, destruindo a mielina, proteção dos neurônios e também as glândulas adrenais. A forma mais grave da doença é a cerebral infantil, justo a que Rafael possuía. A criança nasce saudável, mas passa a ter queda escolar, alteração de comportamento, problemas motores, visuais e auditivos. A evolução é rápida. Entre 1 e 2 anos pode haver perda de fala, visão, movimentos e levar até a morte. O tratamento pode curar, se feito cedo, com transplante de medula óssea ou terapia gênica. Essa doença é rara. 1 em 17 mil meninos a possui. Ela é mortal, sem tratamento, e poderia ter sido detectada precocemente pelo teste do pezinho expandido. Porém, este não foi o caso de Rafael. Quando descobrimos essa maldita doença em Rafael, já era tarde demais. Meu filho já estava condenado. Mesmo eu e seu pai tentando recorrer a milhares de especialistas para achar alguma forma de reverter o caso, todos eles falavam a mesma coisa, que no estágio em que Rafael se encontrava, não existia mais nenhum tipo de tratamento. E como eu disse anteriormente, os únicos tratamentos existentes para essa doença eram o transplante de medula óssea e a terapia gênica. Porém, nenhum desses era mais eficazes no caso do meu filho, pois a doença já estava presente há mais de 2 anos e ele só começou a demonstrar os sinais quando não havia mais como curá-lo. Eu, não tendo apoio na medicina, decidi recorrer à fé e fui a todo tipo de religião que vocês puderem imaginar. Porém, quase nenhuma me ajudou. Somente em uma religião X, cujo não irei falar o nome aqui, eu tive uma luz de esperança. Em um dia, nessa tal religião, uma frequentadora do local me disse que só uma coisa poderia salvar o meu filho: uma troca de cabeça. E eu, sem saber do que se tratava, perguntei a ela sobre o ritual, e ela, por não saber explicar muito bem os termos técnicos, me disse para pesquisar mais a fundo sobre aquilo. E eu, ao chegar em casa, corri para o meu notebook e pesquisei sobre o assunto, passando a madrugada inteira tentando entender como funcionava aquele ritual. E bom, para quem não sabe o que é uma troca de cabeça, ela funciona da seguinte maneira: é como se você trocasse a sua vitalidade com a de outra pessoa, a sua saúde com a de outra pessoa. Você fica com a saúde da pessoa e transfere a sua doença ou algo do tipo para ela. E eu, como uma mãe completamente desesperada, sem respaldo da fé e nem da medicina, decidi investir todo o meu tempo e dinheiro naquilo, pois para mim era a única forma de salvar o meu filho. E sim, pessoal, Rafael, a cada dia que se passava estava mais debilitado. Ele não conseguia mais nem falar direito. Sua fala já estava enrolando. Ele estava cada dia pior, chegando quase ao estágio final, o estado vegetativo. Em poucos meses, enquanto eu procurava soluções para aquela situação,
meu filho chegou neste estado. E meu marido, gente, coitado daquele homem, ele já tinha, entre aspas, se conformado que o filho morreria. Não tinha forças mais para nada. Entrou em uma depressão profunda por estar velando seu filho ainda em vida. Meu Jesus, bora continuar, galera. Eu, naquele momento, era o único alicerce que segurava as estruturas daquela casa e daquela família. Eu cuidava do meu filho e do meu marido ao mesmo tempo, para que nenhum dos dois viesse morrer. Eu tenho uma empresa de médio porte, com alguns funcionários, e foi essa empresa que nos sustentou. Eu tenho uma empresa de médio porte, com alguns funcionários, e foi essa empresa que nos sustentou nesse período tão difícil de nossas vidas, pois eu, cuidando do meu marido para não morrer de depressão e do meu filho para não morrer com aquela maldita doença, não conseguiria trabalhar. Mas enfim, voltando ao assunto, ao saber exatamente do que se tratava aquele ritual de troca de cabeça, decidi dar o próximo passo. Procurei algum sacerdote ou feiticeiro que estivesse disposto a fazer aquilo por nós. Inicialmente, eu estava pensando em dar a minha vida, transferir a minha vitalidade para salvar o meu filho. Sim, gente, eu estava querendo trocar a minha cabeça com a do meu filho, porque para uma mãe de verdade, viver sem o seu filho é pior do que morrer. Bom, eu fui a vários locais que encontrei na internet e era sempre a mesma coisa. Eu explicava a situação para a pessoa e ela dizia que não poderia realizar aquele ritual, pois era algo muito complexo. Era uma magia africana antiga, que não era qualquer um que poderia executar, e até o médium que a executava era afetado durante o processo. Eu, já quase como meu marido, aceitando que perderia meu filho, continuei procurando com as últimas forças que me restavam, até que em dado momento eu fui a uma senhora, e ela me disse a mesma coisa que os demais, que aquela troca de cabeça, em específico envolvendo uma criança, era pesado demais para ela. Porém, diferente dos outros médiums, ela me indicou um magista africano, sim, gente, africano de verdade, e me informou que ele era o único em anos de trabalho que ela conhecia que teria a capacidade e o grau de magia certo para realizar aquele trabalho. Ela deu uma risada sarcástica e disse que aquele homem não possuía telefone e que ela apenas passaria o endereço dele, e ainda me alertou que ao chegar lá, antes de qualquer coisa, eu deveria dizer o nome dela, pois senão ele não me deixaria entrar. Quase sem esperanças, saí do terreiro daquela senhora e fui direto à casa desse senhor. E, gente, não era nada perto, ficava a uns 200 quilômetros da minha cidade. Eu não avisei ninguém. Saí com o papel do endereço na mão, coloquei no GPS e fui. Ao chegar lá, encontrei uma cidade extremamente pequena. Se tivesse uns 6.000 habitantes ali, já era muito. Não era uma cidade como as que conhecemos, mas algo mais rural, mais campestre. E além da cidade ser rural, a casa em que aquele homem morava era ainda mais isolada, na parte que quase fazia divisa com a mata da região. Chegar até aquele endereço foi difícil. Só consegui porque a senhora me explicou de maneira aproximada como era a casa daquele senhor, pois em dado momento do trajeto, até o GPS parou de calcular a rota, por falta de sinal. Mas eu, uma mãe completamente desesperada, consegui achar aquele local. E de fato, assim como a benzedeira havia me dito, a casa daquele senhor era extremamente simples. Era em uma rua de terra batida. A casa era feita de barro com madeira e o teto de palha. Se tinha 3 cômodos já era muito. Era literalmente aquelas casas de taipa, ou como dizem em alguns lugares, casas de pau a pique. Pessoal, imaginem uma senzala. Sim, aquelas de novela. Era como isso.
Ao ver aquela casa, parecia que eu havia retornado à época da escravidão em nosso país, de tão parecida com essas malditas senzalas que era a casa daquele senhor. Enfim, ao descer do carro, atravessei a rua e bati algumas vezes na porta de madeira surrada da casa daquele senhor. Quando ele abriu a porta, não lhe dei sequer boa noite. Já falei que a senhora fulano de tal havia me indicado a ele. E, gente, não foi por falta de educação que não disse boa noite, mas porque aquele homem era minha última esperança. Meu medo era tão grande dele não me ajudar, por não me conhecer, que ao vê-lo abrir a porta, já falei o nome da senhora a qual me enviou, e falei que precisava de sua ajuda, mas não disse para o quê. Aquele senhor era um angolano, de uns 70 anos de idade, já com as costas começando a se curvar por conta do bico de papagaio. Ele se parecia muito com uma figura da Umbanda, um preto velho. É o mais próximo que consigo chegar da aparência dele. Ele vivia como nos anos antes da Lei Áurea, descalço, seus pés tinham solas grossas, sem camisa, calça de saco de estopa com a barra dobrada e fumava um cachimbo com um cheiro muito forte. Deixando claro, gente, a magia que aquele senhor fazia não era umbanda nem candomblé, era magia africana pesada. Apenas mencionei a entidade porque era a aparência dele, e nada mais. Na verdade, eu acredito que aquele senhor nem conhecia essas tais religiões brasileiras. Ao me ver ali, ele não ficou surpreso com a minha presença tão tarde da noite, nem com a minha reação tão imediata ao vê-lo abrir a porta. Após eu mencionar o nome da senhora, ele disse: "Entre, minha filha", com um português bem arrastado, típico de Angola. Entrei na casa do senhor, que não tinha muita coisa, além de uma esteira de palha no chão, um fogão a lenha com algumas panelas e uma mesa de madeira feita à mão, e nada mais. O lugar cheirava cachimbo, barro e carniça recém-limpada. Sabe quando você remove um animal morto de um local e ainda fica aquele cheiro leve de carniça no ar? Era esse o cheiro do lugar. Quando fui explicar a minha situação para ele, ele me interrompeu e disse que já sabia sobre meu filho e que a entidade já lhe contara o que eu queria ali. Ele estava apenas me aguardando bater em sua porta. Sem que eu dissesse uma palavra sequer, ele falou que a entidade já havia concordado em fazer o que eu havia pedido. Porém, não aceitaria minha cabeça como troca, muito menos a do meu marido. A entidade queria a cabeça de alguém do mesmo sangue que o meu, da mesma idade do meu filho, ou seja, uma criança. Fiquei calada e incrédula, pois como ele sabia daquilo? Bom, continuei em silêncio e vi aquele senhor estralar os dedos 3 vezes sentado na mesa. Após isso, não era mais aquele senhor falando comigo, mas sim a entidade que realizaria o trabalho. A entidade alinhou a coluna daquele senhor, como se o problema de bico de papagaio dele nunca tivesse existido. Ela o deixou em postura ereta, jovem. Parecia que ele tinha 25 anos novamente, só pela maneira como estava sentado naquela cadeira. Primeiro, a entidade falou comigo em dialeto africano. Eu não sei qual, mas tenho certeza que era dialeto africano. Falou diversas palavras, às vezes em tom brando e outras batendo na mesa com raiva. A voz não era do senhor, era uma voz grossa, completamente diferente. Não era como se ele tivesse engrossado a voz, era outra voz, literalmente. Após cerca de 2 minutos, falando sem parar em algum dialeto africano, a entidade me disse em português do Brasil. E lembrando, aquele senhor não falava português do Brasil, mas aquilo falava perfeitamente, como um nativo. Continuando, então ela me disse: "Você não está entendendo nada, né, menina?" Após dizer isso, gargalhou de faltar o ar, aquela risada tradicional de quem fuma há muito tempo, e continuou dizendo: "Eu estava lá,
quando você recebeu a notícia. Eu vi o seu desespero. Eu sabia que chegaria até mim. Eu sou o único que pode te ajudar. Mas eu quero Mas eu quero beber sangue, sangue novo, criança por criança. Não quero você, não quero seu marido. Eu quero criança. Quer seu filho curado? Troque a saúde dele comigo. Eu tenho a cura. Porém, a troca tem que ser justa, né? Você me dá o que eu quero e eu te dou o que você quer. Eu quero provar do seu sangue. Sua oferta tem que ter o mesmo sangue que o seu. Eu gosto de sentir o sabor de desespero misturado ao gosto de ferro que corre pelas veias das suas gerações. Meu Deus! E por fim ele disse: Eu vou segurar a vida de Rafael por mais 3 luas cheias, e é esse o tempo que você tem para aceitar ou não a minha proposta. Após dizer isso, saiu do corpo daquele senhor, que voltou ao seu estado corcunda e à fala arrastada de português Angola. O senhor, já em si novamente, me disse: Pronto, menina, isso é tudo por hoje. Pode ir. Seu prazo começa a valer a partir de hoje e tem a duração de 3 luas. E ele disse também: compre 2 bodes, ambos pretos, um extremamente gordo e o outro extremamente magro. Ao bode gordo não dê comida e nem água até o final das 3 luas. Ao bode magro dê o máximo de comida que ele conseguir comer durante todos os dias do processo. Caso aceite o acordo, traga-o junto com sua oferta no final das 3 luas, também no dia em que você vier. E, gente, eu entrei ali calada e saí dali sem dizer uma palavra sequer. Após ouvir tudo aquilo, me digam, como não acreditar que aquele ser que possuía aquele senhor realmente poderia me ajudar? Ele sabia de tudo, e eu não abria minha boca para falar nada a ele. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo comigo e o que aconteceu comigo no passado. E, gente, não é para tentar me justificar pelo que eu fiz, porque sei que estava errada e a vida já tratou de me cobrar. Porém, vocês mães que estão lendo isso, me digam, o que vocês não fariam por um filho? Imagine o único filho de vocês nessa situação. O que vocês fariam? Antes de me julgar, se coloquem no meu lugar. Enfim, saí daquele local desolado, de tanto chorar, porque já estava decidida a dar a minha vida pela vida do meu filho. Porém, aquela entidade não me queria. Ela queria uma criança. E aonde, gente? Aonde eu iria arrumar uma criança em 2 meses e meio, que era o prazo das 3 luas? E para completar, com o mesmo sangue que o meu. Cheguei em casa sem norte. Eu estava em frente à porta que levaria a cura do meu filho, mas não tinha chave para abri-la. Não consegui nem dormir aquela noite, pensando em como faria tudo aquilo. E sim, gente, em um momento de desespero durante a madrugada, infelizmente, eu mentalmente disse que aceitava o acordo daquela entidade, mas que ela me ajudasse e me mostrasse quem ela queria como troca, pois eu estava sem rumo, sem direção. Isso foi por volta das 4 da manhã. Quando deu 5 horas, minha irmã me ligou do absoluto nada, em plena segunda-feira, dizendo que tinha pegado férias acumuladas do trabalho e que queria passar alguns dias em minha casa, pois sentiu uma saudade súbita e intensa de mim e queria me ver a qualquer custo. Ela disse que viria ela e seu filho Nicolas, que tinha apenas 7 anos de idade e possuía um grau elevado de autismo. Eu entendi aquilo como uma resposta da entidade ao meu pedido. Aceitei prontamente a vinda de minha irmã, e eu esqueci de mencionar, a cidade que ela morava era distante da minha. Então, paguei até as passagens de ônibus dela, para que ela chegasse mais rápido. A viagem duraria 2 dias. Neste meio tempo, comprei os 2 bodes, um extremamente gordo e o outro extremamente magro e desnutrido. Levei-os até o nosso sítio e disse ao caseiro
que em hipótese nenhuma alimentasse o bode gordo ou desse água a ele. Quanto ao bode magro, deveria receber o máximo de ração possível todos os dias, mesmo que precisasse forçá-lo a comer. Avisei que se ele desobedecesse e alimentasse o bode gordo, seria demitido na hora. E eu, ainda sem confiar plenamente que meu bondoso caseiro, um homem bom que amava os animais, não ajudaria o bode, coloquei uma câmera que gravava 24 horas no local onde o bode gordo ficava. E entre perder o sustento dos filhos ou ver o bode definhar, ele já sabia qual seria a escolha certa. Enfim, minha irmã chegou à minha casa junto com Nicholas. No início, eu estava relutante em usar. Que, gente? Que? Calma aí, vamos ler de novo aqui porque. Calma aí. No início, eu estava relutante em usar meu próprio sobrinho para aquilo. Eu queria entregar a minha vida, não a de ninguém. Nicholas não tinha nada a ver com aquilo. Porém, como segurei minha irmã em minha casa por 3 meses, a cada dia que passava, eu, em minha mente desesperada, mas não menos doentia, assimilava mais a ideia de que não seria tão ruim assim fazer aquilo com a minha irmã e com o meu sobrinho Nicholas. Mano, eu não tô acreditando que ela fez isso com o próprio sobrinho. Vamos ver. Calma, calma. Vamos lá. Afinal, Nicholas já não falava, por conta de seu diagnóstico de espectro autista. Era uma criança extremamente introvertida, quase um vegetal, assim como está. Afinal, Nicholas já não falava por conta de seu diagnóstico de espectro autista. Era uma criança extremamente introvertida, quase um vegetal, assim como Rafael estava naquele momento. E sua mãe, minha irmã, mesmo amando demais o filho e nunca deixando de cuidar dele, às vezes reclamava a mim o quanto era difícil ter uma criança naquela situação em casa. Comecei a pensar que ela nem notaria a diferença e que assim que Nicolas se fosse, poderia viver melhor sem a pressão de cuidar de alguém naquelas condições. Minha mente estava criando uma forma de não se sentir tão repugnante por ter que fazer aquilo. Pois bem, tomei a minha decisão. Eu iria oferecer meu próprio sobrinho para fazer a troca de cabeça com meu filho. Jesus amado, gente, pelo amor de Deus, mas bora lá. Então chegou o final da terceira lua, e eu inventei uma história qualquer para minha irmã, dizendo que levaria os meninos para passear. Saí com o Rafael, já em estado final, só vivo ainda, pois a entidade prometeu segurar a sua vida até o final da terceira lua. E Nicholas, em estado padrão, calado e de pouco ou nenhuma interação por conta de seu diagnóstico autista. Passei no sítio e peguei os 2 bodes antes de continuar a viagem. O magro estava extremamente gordo, a ponto de não aguentar sequer andar por causa de seu peso. E o gordo estava extremamente magro, incapaz de se levantar de tanta fraqueza. Andei novamente aqueles 200 quilômetros e fui à casa daquele senhor. Diferente da outra vez, ele já me esperava na frente de sua casa, já incorporado pela entidade. Ao me ver, a entidade sorriu e disse: "O que uma mãe não faz por um filho, né, minha filha?" E gargalhou. Logo depois disso, me levou ao fundo de sua casa, aonde já começava a divisa com a mata. Passamos por algumas bananeiras, eu com Rafael em uma cadeira de rodas e o coitado do Nicholas calado, grudado a mim, com os olhinhos arregalados de tanto medo. Dava para ver em seus olhos o terror que ele sentia. Meu Deus, coitado do menino, pelo amor de Deus. Enfim, após andarmos mais um pouco, chegamos a um terreiro, mas não religioso, e sim um espaço de terra que acredito ter sido capinado pelo próprio Senhor. Neste espaço já estava tudo preparado. Belas e tochas iluminavam o local. A entidade já sabia que eu viria. Desde o nosso primeiro contato, desde o início da doença do meu filho, ela já sabia.
No centro do terreiro havia um círculo desenhado com sangue de animal na terra. E no exato momento a qual Nicolas colocou os pés dentro daquele círculo, ele caiu, começou a convulsionar, enquanto Rafael permaneceu no mesmo estado vegetativo. A entidade, que também estava dentro do círculo, sorriu para mim e disse: "Vá buscar os bodes, eu cuido deles." Voltei ao carro e trouxe os animais. A entidade me pediu para posicionar o bode magro que havia engordado ao lado de Nicolas, em um dos lados do círculo, e o bode gordo que havia emagrecido deveria ficar do outro lado, ao lado de Rafael. Antes de começar, a entidade disse que Nicolas era um desejo antigo dela, há gerações, e era exatamente o que ela queria para concluir aquele ritual, e que nosso acordo estava fechado. Então, aquele ser me pediu para sair do círculo, ficando somente ele no centro, juntamente com as crianças, e começou o ritual. A entidade arqueou completamente o corpo do Senhor, formando quase um arco completo com suas colunas, braços e pernas. E, gente, eu tenho certeza absoluta que aquele senhor, em sua forma humana, não teria condições de idade e muito menos gravitacionais para permanecer naquela posição. Enfim, após isso, a entidade começou a falar novamente em dialeto africano, desenhando símbolos no chão com graveto. Ela falava ferozmente, misturando palavras com gestos vigorosos, como se estivesse lutando corporalmente com algo invisível. Até as árvores e o vento pareciam parar para observar aquela cena. Não se ouvia um grilo, apenas a voz grossa daquele ser. Ele tossia, falava com raiva, grunhia, babava e ficou assim por cerca de 10 minutos. Nicolas estava jogado no chão, babando, e Rafael continuava sem o estado vegetativo. Em dado momento, a entidade pegou uma faca ao lado do círculo e a passou na boca de Nicolas, apenas para molhar a lâmina com a espuma que saía de sua boca, não para feri-lo. Depois, cortou a garganta do bode, que estava ao lado de Nicolas. O bode começou a sangrar, mas não caía e nem gritava. Produzia apenas um estalo, semelhante a engolir saliva, permanecendo imóvel ainda sobre suas patas. Meu Deus. Ou seja, gente, aquele ser cortou a garganta do bode e mesmo assim o bode continuou de pé ali, só com o sangue escorrendo, pelo amor de Deus. Mas bora lá. O sangue do bode escorria, tocando Nicolas. A cada vez que o sangue do bode escorria, tocando Nicolas. A cada vez que o sangue encharcava o corpo dele, menos ele se debatia. Quando o sangue acabou, Nicolas parou de se debater, permanecendo deitado no chão, olhos abertos e imóvel. O bode, que estava gordo, voltou a ser extremamente magro, como era no início, e finalmente, após não ter uma gota de sangue no corpo, caiu de lado e morreu. Mas não era uma morte comum. Parecia que toda a gordura do animal havia sido sugado junto com o sangue, deixando-o raquítico, exatamente como quando o comprei. Após o bode morrer, a entidade pegou um pouco de sangue que estava envolvendo Nicolas com as mãos e levou até o outro lado do círculo, jogando-o na frente do bode extremamente debilitado. O bode, que mal conseguia se levantar, começou a beber aquele sangue. E o que eu vou falar agora, eu só consigo acreditar porque eu vi com os meus próprios olhos. Aquele bode bebia sem parar, e o sangue parecia não acabar. Era apenas uma concha de sangue, feitas com a mão da entidade. E mesmo assim parecia infinita. O bode bebia e bebia e aquela poça não se secava. Naquele momento, o animal começou a engordar diante de mim. Cada gole fazia o corpo dele se expandir instantaneamente. Sim, aquele bode estava engordando na minha frente. Após beber todo o sangue,
o animal voltou ao seu estado normal, exatamente como quando comprei, gordo, e a poça enfim secou, como se a terra tivesse sugado todo o sangue, deixando apenas a marca de sangue no local. Não corri ao ver aquilo somente porque Só não corri ao ver aquilo porque era meu filho que estava ali. Se fosse qualquer outra situação, não teria conseguido assistir aquela cena. Então, após isso, a entidade cortou a garganta do bode já gordo e banhou meu filho com sangue, e riscou o chão novamente como sinal de confirmação. Proferiu algumas palavras, olhou para mim, sorriu e desincorporou do Senhor, que voltou à sua forma humana exausto. Tive que ajudá-lo a sentar para recuperar o fôlego. Depois de descansar, ele disse que estava feito, e em 3 dias, assim como em 3 luas, os resultados começariam a aparecer. Acendeu um defumador e passou pelo corpo de Nicolas, que voltou daquele transe sem entender nada, todo sujo de sangue. Em seguida, aquele senhor nos levou até a frente de sua casa e me disse para ir embora, que o que ele poderia fazer por mim, ele já havia feito. Entrei no carro com as crianças e saí dali. Tentei pagar aquele senhor com dinheiro, mas ele disse que eu já havia o pago. Procurei algum hotel por ali para nos hospedar, pois a viagem era longa demais para voltarmos no mesmo dia. Assim que meu celular voltou a ter sinal novamente, imediatamente começaram a chegar milhares de mensagens da minha irmã, perguntando aonde estávamos, já que não atendíamos o telefone, e já era 1 da manhã, e eu havia saído de casa às 2 da tarde com as crianças. Ela estava desesperada. E eu inventei uma desculpa qualquer, dizendo que o carro tinha quebrado, o celular descarregado e que eu levei as crianças para brincar em um lugar afastado. Pedi desculpas e falei que dormiríamos ali mesmo, pois eu estava exausta. Mandei minha localização e ela acreditou. Antes de chegar ao hotel, parei em um mercado 24 horas, aqueles que possuem seção de roupas. Comprei roupas novas para os meninos, pois não poderia chegar ao hotel com eles completamente banhados em sangue de bode. É verdade, a pessoa já ia denunciar. Mas meu Deus, o que que ela fez com a própria família? Mas enfim, bora continuar o relato. Troquei as roupas deles dentro do carro mesmo. Usei uma toalha qualquer que eu comprei no mercado para secá-los mais ou menos. Coloquei as roupas sujas na sacola das novas a qual eu havia comprado e joguei fora. Cheguei no hotel. Um hotel qualquer, de beira de estrada. Fiz o check-in. Subimos para o quarto, banhei as crianças e as coloquei para dormir. Chorei a noite inteira. Chorei a noite inteira, enjoada, enojada de mim mesma. E pela primeira vez eu pensei se realmente valia a pena ter feito tudo aquilo, ou se não teria sido mais fácil deixar a vida seguir o curso natural dela. Mas já estava feito, não havia mais volta. Enfim, voltei para casa. Cheguei em casa e minha irmã estava aflita nos esperando. Abraçou Nicolas e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim e entramos. Continuei mentindo para ela sobre a mesma história contada anteriormente. Preocupada com o filho, devido à situação em que eu o coloquei, ela decidiu voltar para casa, alegando que já havia me incomodado tempo demais. Eu fingi ser receptiva. Falei para ela ficar. O clichê de sempre. Fica à vontade, fica mais um pouco. Mas na verdade, tudo o que eu queria era ver aquela mulher ir embora. Eu não aguentaria presenciar Nicolas definhar por minha culpa. Eu amava aquele garotinho, mas amava mais ainda o meu filho. Enfim, minha irmã foi embora. Paguei sua passagem e ela se foi. E 3 dias depois, Rafael, que mal movia até os olhos, começou a apresentar pequenos sinais de melhoras. Mexi as pontas dos dedos e um pouco mais os olhos. Levei ele novamente ao hospital para novos exames e, para a surpresa de todos, menos a minha, Rafael estava curado em apenas 3 dias, como aquele senhor me falou. Claro, como qualquer outro tratamento, ainda era necessário tempo para a recuperação completa. Rafael só voltou à vida normal de criança após 7 meses do ocorrido.
Durante esse período, Nicolas só piorava, mas sua mãe não percebia, pois ele já era quieto e apático. Algumas vezes, ela me mandava mensagem dizendo que ele estava diferente, apático, e imaginava que poderia ser anemia ou alguma coisa simples. E eu, sabendo da verdade, reforçava a desculpa da anemia ou algo banal. Mas Nicolas estava, na verdade, apresentando os primeiros sinais da doença de Rafael. Após 7 meses com Rafael completamente recuperado, apenas fazendo acompanhamentos complementares, meu marido voltou a ser o homem de sempre. Os negócios estavam bem, tudo voltou ao normal. E para mim, em minha cabeça, não havia mais razão para eu continuar negando socorro ao meu sobrinho Nicolas, que eu tanto amava. Então, falei para a mãe dele levá-lo. Então, falei para minha irmã levar Então, falei para minha irmã levar o filho ao médico para investigar a anemia, entre aspas, e descobrir o que ele realmente tinha. Sugeri indiretamente que ela pedisse exames completos para o garoto. Encorajada por mim, ela fez tudo. E os exames confirmaram o que eu já esperava. Nicolas tinha a mesma doença que Rafael, mas em estágio inicial, o que permitia tratamento e cura. Como já havia passado por tudo aquilo com Rafael, eu o instruí sobre o tratamento. Tínhamos condições financeiras e Nicolas, diferente de Rafael, estava no estágio inicial da doença, podendo ser curado. Pagamos todo o tratamento particular. Conseguimos um doador de medula rapidamente e a cirurgia foi realizada com sucesso. Nicolas foi curado. E eu, em minha cabeça humana e limitada, estava completamente feliz, pois tudo voltou a fazer sentido. Meu filho estava bem e eu não precisei sacrificar a vida de meu sobrinho para isso. Eu, entidade zero. Vixe Maria. Não pode brincar com a espiritualidade, gente. Vamos ver o que isso aqui vai dar. Eu acho que isso aqui vai ter caô. Vamos ver. Porém, aprendi da pior forma que com a espiritualidade não se brinca e nem se prega peças. Aí o que eu falei, eu sabia. Quando a pessoa quer brincar muito com a espiritualidade, acontece alguma coisa. Mas enfim, bora continuar. A partir da cura de Nicolas, Rafael começou a mudar. Dia após dia ele se tornava mais calado, introspectivo, e em um dia qualquer, eventualmente, parou de falar, apresentando comportamento semelhante aos que Nicolas tinha anteriormente. Levamos Rafael ao médico e o diagnóstico veio: autismo. Sim, meu filho tinha o mesmo grau de autismo que Nicolas apresentava anteriormente. Por outro lado, Nicolas, dia após dia, perdia os traços do autismo. Até que em um belo dia, ele disse a primeira palavra de sua vida: mamãe. Minha irmã quase desmaiou de alegria. Afinal, após mais de 7 anos sem ouvir a voz do filho, vê-lo falar e se comportar como uma criança normal, entre aspas, foi algo extremamente feliz para ela. Passou-se o ano. Rafael havia passado de 6 para 7 anos e Nicolas de 7 para 8 anos. Após esse ano, Rafael permanecia calado, introspectivo, quase vegetativo novamente, enquanto Nicolas seguia curado, vivendo normalmente e a cada dia mais longe do seu diagnóstico. Ele não apresentava mais nenhum traço de autismo, nenhum comportamento residual. Os médicos mantiveram o laudo apenas por precaução, pois em anos de medicina nunca haviam registrado alguém curado dessa condição. Mas Nicolas estava curado e permanece assim até hoje. Ele estuda, convive socialmente, faz faculdade, sem nenhum vestígio do que já foi. Rafael, por outro lado, em um dia comum em sua casa, sofreu um infarto Meu Deus do céu. Rafael, por outro lado, em um dia comum em sua casa, sofreu um infarto fulminante enquanto seu pai lhe dava banho. Morreu nos braços do próprio pai. A dor foi insuportável. O pai, incapaz de suportar a perda, acabou tirando a própria vida com a arma que tinha para defesa pessoal. E eu,
que estava no andar de cima, ouvi os gritos e o tiro, desci as escadas e me deparei com aquela cena. E foi ali que eu compreendi o verdadeiro significado de uma troca de cabeça. Para que um pudesse viver, o outro precisava morrer. Eu tentei enganar a espiritualidade e ela, como punição, levou o meu filho. Eu queria morrer, mas antes precisava fazer algo. Então escrevi esta carta para minha irmã, confessando o que eu fiz e lhe pedindo perdão por tudo, para assim morrer em paz. E então encerrei, e então encerrei a quê? Calma aí, gente. E então, calma aí, meu Deus, que loucura. E então encerrei minha história, pendurando-me com uma corda amarrada ao ventilador de teto. Agora, agora vocês devem estar se perguntando: quem Agora, vocês devem estar se perguntando: quem esteve todo esse tempo escrevendo esse relato? Foi essa pergunta que eu tive na minha cabeça. Se a mulher morreu, quem está escrevendo isso? Pelo amor de Deus. Mas enfim, eu vou ler novamente. Me perdoa, pessoal. É porque eu tô surpreso igual vocês, perdão. Agora, vocês devem estar se perguntando: quem esteve todo o tempo escrevendo esse relato? Prazer, meu nome é Silvia, irmã da mulher que vocês conheceram ao longo da história e mãe de Nicolas. Antes de seu fim, minha irmã me escreveu detalhadamente tudo o que havia feito, cada decisão, cada ritual, cada consequência. Eu apenas transcrevi suas palavras, mantendo seu relato intacto, como se ela mesma estivesse contando. Hoje, meu Nicolas está bem. Ele está saudável, sem nenhum vestígio de autismo, sem cicatrizes. Mas quando olho em seus olhos, há momentos em que vejo sombras do passado, e como se aquela noite tão terrível e silenciosa ainda sussurrasse para ele, e algo invisível o acompanhasse, o guardando de algum modo. Quando Nicolas se irrita, sua voz muda, e é nesse instante que sinto a presença daquela entidade, a qual minha irmã me disse em sua mensagem. Acho que, de certa forma, naquele dia, meu Nicolas foi entregue a ela, e desde então ela o acompanha. Eu perdoei a minha irmã, perdoei com o coração pesado, com a sensação de que parte de mim ficou perdido junto com ela. Perdoei porque sei que ninguém, nem mesmo eu, saberia o que fazer diante do desespero de uma mãe vendo seu filho definhar. Sei que a dor pode levar a decisões impossíveis de se compreender. Por isso, peço a todos que por isso, peço a todos que não a julguem. Não há explicação lógica para o que o amor desesperado de uma mãe é capaz de fazer. E assim termina meu relato, uma história de desespero, amor e perda, mas também de redenção e de milagres que desafiam qualquer compreensão. Nicolas vive e é a prova viva do que a vida, por mais cruel que seja, ainda pode nos oferecer de esperança. Se você leu até aqui, lembre-se, nem toda escuridão é o fim, e nem todo silêncio esconde ausência. Às vezes, é apenas a forma que o amor encontra para sobreviver. Gente do céu. Dá um espacinho aí só pra me dar uma respirada aqui depois disso daqui, porque, gente, como. Nossa, eu não tenho nem o que falar. Eu não tenho nem o que falar, porque, cara, que plot. Que, que plot twist foi esse no final? Cara, que loucura. E o único aprendizado que a gente tira desse relato é o seguinte: com a espiritualidade não se brinca, gente. A gente acha que a gente está evoluído, que a gente está num padrão de elevado de sabedoria, mas, cara, enquanto a gente está indo pro fubá, a entidade já tá vindo com o bolo pronto, por assim dizer, no ditado popular. Cara, pelo amor de Deus. Mas, gente, eu não julgo, tá? Eu falo isso, mas eu não julgo, porque só quem é mãe ou pai, pai de verdade, mãe de verdade, tá, gente? Sabe exatamente o amor que sente por um filho. Gente, eu não tenho filhos ainda, mas se eu tivesse, eu não sei o que eu faria pelo meu filho.
sabe? Não adianta a gente falar, comentar, eu não faria, eu não teria coragem de fazer isso, ai, essa mulher fez errado. Sabe por quê? Porque a gente não passou pela situação, gente. A gente não passou pela situação de ter nosso único filho num estado desse, entendeu? A gente falar com o nosso filho saudável correndo, brincando dentro da nossa casa é fácil. Difícil é a gente falar isso vendo o filho na mesma situação, com uma doença que atinge 1 em 17 mil meninos, tá ligado? É uma coisa completamente diferente. Mas pra irmã da moça, né? A gente fica triste pela moça, mas a gente não, pelo menos eu não julgo, tá? E acredito que o pessoal também não vai julgar, porque, gente, a mulher, dá pra ver que ela não é uma pessoa ruim, sabe? Ela fez as coisas no desespero, ela não queria nem entregar a vida do sobrinho, ela queria dar a própria vida dela, pra você ver o amor de uma mãe do que é capaz de fazer. Inclusive, tipo, não envolvendo nada de religião, tá, gente? Mas se você olhar lá na Bíblia, o único amor que se compara ao amor de Jesus ou de Deus pela gente é o amor de uma mãe, pra gente ter noção de quanto uma mãe nos ama, sabe? Mas, cara, é incrível. Esse relato foi incrível. Não, nossa, vocês entenderam o que eu falei, né? Incrível o que ele nos passou de experiência e de aprendizado. Mas, cara, eu não julgo essa mãe, não julgo em hipótese nenhuma. Porque só ela sabe o que ela sentiu naquele momento. Ela gerou o filho dela por 9 meses, cara, na barriga. E ver ele naquela situação. E como eu disse, ela não é uma pessoa ruim, gente. Na minha opinião, na minha. Porque ela não queria dar a vida de ninguém, ela queria dar a vida dela. E ela morreu, literalmente, tentando livrar o sobrinho daquela maldição que ela havia jogado. Mas infelizmente, gente, existe energias com qual a gente tenta se meter que não tem volta, tá? O que ela pede e não tem volta. Então esse relato é a prova viva de que com a espiritualidade a gente não brinca, sabe? Se você não tá disposto a brincar, não desce pro play, sabe? É tipo esse ditado. Se você não tá disposto a arcar com as consequências daquilo que você pediu, não faça o pedido. Porque outra coisa, você tem que saber exatamente o que você pede pra entidade. Eu quero ser curado. Beleza, mas você vai ser curado. Mas qual que vai ser o custo disso? Esses dias eu tava vendo uma moça, que no TikTok isso aí. Inclusive, gente, o TikTok da gente tá aqui embaixo, tá? Eu tava vendo um relato de uma moça no TikTok, onde que ela falou o seguinte, ela pediu fez uma simpatia, né, pra uma entidade X e pediu pra que ela emagrecesse, entendeu? Ela queria emagrecer. E sabe o que aconteceu com ela? Ela sofreu um acidente de moto e ficou internada. E nisso que ela ficou internada, ela perdeu 20 quilos. Ou seja, ela emagreceu. Mas a forma que ela emagreceu não foi a forma qual ela esperava. Então, gente, com a entidade, com o espiritual, todo tipo de espiritual, qualquer religião. Eu não tenho religião, eu só acredito em Deus. E respeito todas as religiões. Todas, 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 sem exceção. Mas, gente, com a espiritualidade, seja ela de qualquer vertente, independente de qual for a sua vertente, não se brinca. Entendeu? Se você promete algo, você cumpre. Se você fala que você vai fazer algo, você faz. Ou simplesmente não promete. Entendeu? Porque a gente sabe do que pode acontecer quando a gente faz isso. E esse relato é mais uma entre milhares de provas que a gente vê por aí sobre essas coisas que acontecem com esse tipo de pessoa. Entendeu? Que promete e tenta burlar, dar uma voltinha ali e passa a entidade para trás. Mas infelizmente essa moça aprendeu literalmente da pior maneira possível sobre o que aconteceu, né? Mas é igual a moça colocou no final também. Se tem uma lição positiva desse relato, é o final que ela colocou. Nem tudo que vem na nossa vida que nos abala, que nos coloca para baixo, é para um fim. Entendeu? Igual no caso da moça que escreveu aqui, o filho dela, tipo, eu acredito que autismo não é uma doença, tá bom, gente? Igual ela tentou dizer ali no relato. Para mim é uma condição normal, a pessoa é uma pessoa normal como eu, como você. Tem pessoas com autismo que são bem mais saudáveis do que a gente que se diz muitas vezes saudáveis. Mas enfim, ela colocou lá que o filho dela, ele não tem mais os traços, né? Não é mais calado, não fala mais nada. Hoje em dia eu não sei quando passou esse relato, mas é uma pessoa comum, uma pessoa como, entre aspas, né? Faz todas as coisas sem limitação, entendeu? Mas é isso, cara. Eu tô abalado com esse relato porque, cara, me deixou várias lições, sabe? De vida mesmo.
Espero que você também tenha aprendido alguma coisa. Espero que você tenha gostado do relato. E, gente, não saia ainda do vídeo, tá? Quem comentou no último vídeo do Vivências, que foi meu amado Gustavo, eu vou mandar beijo pra vocês agora no final do vídeo, tá? E após os beijos, gente, quando o vídeo estiver quase se encerrando, eu vou deixar até durante os beijos, tá? E enquanto eu estiver mandando beijo pro pessoal, vai ter uma telinha ali. Vai ter um card. E se você clicar nesse card, você vai diretamente para a playlist completa do Penumbra, com todos os episódios até hoje atualizado do canal, beleza? E, gente, não deixa de comentar, curtir, vai ser um prazer. A gente tá com 200 inscritos e, se eu não me engano, 210, e eu espero que a gente cresça mais e mais para me trazer mais conteúdo para vocês. Então comenta, curte, compartilha. E até o próximo relato. Não esqueçam dos beijos no final. E falou! Mais um relato, né, gente? Agora bora pro beijo do pessoal. Gente, mas antes eu tô sendo chato mesmo, mas eu vou ter que falar novamente uma coisa pra vocês, tá? Quem quiser acompanhar, quem é o primeiro vídeo do canal, gente, aqui no primeiro link da descrição tem a playlist completa do quadro Penumbras e também aqui na tela já tá aparecendo, né, pra vocês agora. Então, gente, é só clicar aí que você vai ver todos os episódios do quadro, beleza? Agora, sem mais enrolação, né? Porque o que eu mais fiz desse vídeo foi enrolar vocês, perdão. Bora pros beijos. Primeiro beijo vai pra Carolzinha, que sempre tá aqui, gente. Carolzinha, muito obrigado. Você comenta nos posts, faz tudo. Muito obrigado, Carolzinha, de verdade. Agora bora pro pessoal também, que não é menos importante, tá, gente? Eu agradeço por cada um de vocês. Bora lá. Um beijo pra Lua com diversos As. Lua, Um beijo pra Roselena, pra Gratidão a Deus por Tudo, pra Gisela Silva, pra Tayla Bebinai, desculpa se eu tiver falado errado, viu, Tayla? Pra Thaís Valério e pra Fernanda Amádio. Gente, muito obrigado por comentar e pelo voto de confiança. Vocês fazem parte dos 200 inscritos desse canal. Um beijo, meninas. Deus abençoe de verdade. E até o próximo vídeo, tá bom? Amanhã ou depois já tem Vivências Light pra amenizar um pouco o clima aqui pra vocês, beleza? Beijo, falou, fui!